Fala galera, vamos começar mais uma gravação da Mais Riso Cast, mais um episódio diferenciado para vocês. Você protético, presta atenção em cada minuto que você vai gostar desse episódio com certeza. Isso só é permitido com a nossa parceria da Seption, juntamente com a Upper Dental e a Mais Riso Alinhadores, que nos permite estar gravando sempre. Dessa vez estamos com um convidado especial. Seja bem-vindo, Vinícius, da Dental Globo. Obrigado, Everson. É um prazer estar com você. Eu sei que foi difícil, difícil demais aceitar esse convite, mas é porque a agenda é apertada. Mas vamos lá, vamos entregar para o pessoal aí o que a gente usou aí durante esses alguns anos aí de carreira. Com certeza, você tem muita a oferecer aí pra gente, né? Eu tive o privilégio de estar começando na prótese aí com você, aprendi muito. Aliás, veio aprendendo, né, Vinícius? Sempre que a gente conversa é uma aula diferente, é um prazer. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos lá. Vamos lá, conta um pouquinho pra gente. Aprendemos juntos, né? Todos Com os dias, certeza. porque a vida é assim. A vida não para, né? Eu aprendo com você e eu ensino um pouquinho, talvez, do que eu aprendi com outra pessoa diferente. É isso aí. Não, com certeza, tem muitos anos para ensinar pra gente aí. Conta um pouquinho da sua história pra gente, como é que você começou na prótese, como é que você veio parar nesse mundo, né? Porque com certeza eu acho que poucas pessoas hoje no Brasil, nesse ramo, conhecem essa história sua mais a fundo, eu acho. A minha história é meio misturada com a odontologia, porque eu venho de uma família onde os meus tios, por parte de mãe, todos não, mas pelo menos uns 3 ou 4 trabalharam como vendedores na parte odontológica, né? Mas não foi esse o motivo que me fez querer trabalhar na odontologia. Meio que foi uma única opção. Eu vinha de uma família estruturada, uma família com condição financeira interessante. Em algum momento, meu pai, como muitos brasileiros, dão uma errada ali no caminho e perdeu tudo. E aí eu tinha, acho que 13 anos para 14, eu tinha que trabalhar para ajudar a levar alguma coisa para casa. O meu irmão mais novo também tinha que ajudar, ele é 2 anos mais novo que eu, então ele também teve que trabalhar muito novo. E aí a gente começou a procurar emprego, como normal, né? Como qualquer outro. Né? A gente procura com amigos, com conhecidos, e aí vai aqui, vai ali. Por um período, eu fui vendedor de uma loja de aviamentos, quando eu tinha ali meus 14 anos, e surgiu uma oportunidade de boy numa dental que hoje não existe mais. Acho que foi escola para um grande número de vendedores no Brasil, que chama Dental Gaúcho. Ela foi a maior rede da América Latina de produtos odontológicos, chegou a ter quase 60 lojas. Foi grande então. Essas grandes lojas, essas grandes marcas, Vita, Ivoclar, Bego, essas grandes marcas do nosso segmento, todas eram importadas por eles e distribuídas para as outras dentais e também na rede deles. Então eles tinham tanto atacado quanto varejo. Era uma empresa fantástica, tinha uma estrutura de formação de vendedores, uma coisa cabulosa. Isso era em Goiânia? Não, essa empresa ela era de São Paulo. São Paulo. Em São Paulo. Apesar do nome Dental Gaúcho, é porque os donos, quando vieram da Alemanha, se radicaram no Rio Grande do Sul, mas depois foram para São Paulo montar essa empresa. E ali, então você estava em São Paulo nessa época? Não, Goiânia, o tempo todo em Goiânia. Tá. Eu nunca saí de Goiânia. E aí, nessa época, um dos meus tios trabalhou nessa empresa. E aí, eu não conseguia arrumar emprego, eu não estava feliz onde eu estava trabalhando de vendedor de aviamentos. E esse meu tio arrumou um processo seletivo para me participar dessa empresa aqui em Goiânia. Entendi. E como eu era muito novo, eu não podia ser vendedor dela. Então, me deram a oportunidade de boy. E na época, boy era bicicleta, não existia motoboy. Em 1995 não existia motoboy, era bicicleta. E eu fui para lá. E era o que eu tinha, né? E aí, ali eu comecei a trilhar a minha carreira, né? Não fiquei muito tempo como boy, porque eu já estava pronto para ir para a faculdade ali, né? Eu estava para 16 anos, já estava mais um ano eu ia para a faculdade. Então eu peguei e por causa do meu estudo, o boy normalmente não tinha estudo, eu virei expedidor, depois de expedidor eu virei auxiliar de balcão, tudo num período assim de 8 meses. De curto prazo, né? De curto prazo, e antes dos meus 18 eu já era vendedor. E ali eu me apaixonei pela odontologia. Eu sempre falo para o meu time hoje que a odontologia é um caminho de mão única, né? Você não volta. É difícil Você só mesmo. vai.
ou você se frustra logo imediatamente, muda de profissão, mas se você ficar ali, beber da água ali e ficar mais 1 ano, 2, você não consegue sair mais, porque é encantador. E eu não consegui, eu me apaixonei por aquilo, eu tive muito sucesso como vendedor na Dental Gaúcho. Mas você sempre foi um cara que buscou, você sempre foi um cara de cabeça diferenciada, né? Você sempre não se acomodou em aonde você entra. Você sempre buscou mais e via essa oportunidade e corria atrás para poder crescer dentro da empresa, né? Mas nessa época, Everson, eu não tinha essa maturidade talvez que eu tenha hoje de estar buscando uma novidade, né? Eu só tinha aquela opção, tinha que dar certo. Só tinha o plano A. Você fala, tem gente que consegue montar plano B, C e D. Eu não tinha como, tinha que dar certo. Tinha que dar certo aquele. Porque eu precisava do dinheiro no final do mês para levar para casa. Então era só esse plano que eu tinha. E ali eu tive que galgar os meus passos. Então, sem conhecimento, naquela época eu não conseguia vender. Não existia o Google que você digita lá um nomezinho, achava o cliente, né? Não, você digitava no Google a informação sobre um produto e ele aparece tudo mastigadinho para você. Serve para isso, serve para aquilo, usa desse jeito. Hoje é assim, naquela época não. Então tinha que se ler muita bula, tinha que ter muito conhecimento técnico para poder ensinar tanto o dentista quanto o técnico a usar aquele produto, senão não dava certo. E se ele te comprasse e desse errado, você perdeu o cliente. Então eu não tinha chance de perder o meu cliente. Eu não podia fazer experiência com o meu cliente. Ou tinha que dar certo, ou tinha que dar certo. Então eu caminhei nesse caminho. Era a escola da empresa no qual eu trabalhei, né? Eles tinham essa linha. Tanto é que eles eram os maiores. E hoje aqui em Goiânia tem mais uma Dental, que eu não tenho problema nenhum em falar o nome, a Dental Tonaves, o dono de lá também trabalhou comigo. Eu sempre digo para qualquer pessoa que conhece eu e conhece ele, que quando eu tive a oportunidade de ser auxiliar, eu fui ser auxiliar dele, do dono da Dental Tonaves, que na época ele era vendedor externo e ele precisava Ele já estava lá quando você entrou, né? Já estava lá. Eu acho que ele entrou na década de 80 nessa empresa. Então, assim, ele já estava lá e eu fui contratado para ser auxiliar dele. Então, ele me mandava os clientes me procurar e se eu não tivesse a resposta que os clientes deles precisavam, ele perdia o cliente, ele não ganhava a comissão dele, nem eu a minha. Então, era a minha única solução, era o meu único caminho. Então, eu estudei muito, muito mesmo. E aí eu saí de lá para uma proposta... Quanto tempo você ficou lá nessa empresa? Eu fiquei até 2000 ali, acho que abril de 2000, uma coisa assim. E nos anos 2000 eu recebi uma proposta para trabalhar em banco. Aí eu fui para o Unibanco. Totalmente diferente, Não, né? totalmente diferente. Outra pegada. Eu fui para 2 bancos que não existem mais, esses 2 bancos não existem mais. E depois que eu saí do último banco, eu fui trabalhar eu voltei para odontologia. Eu sempre uso esse ditado para qualquer pessoa que me pergunta o que fazer quando começa uma nova profissão. Eu falo assim, nunca surge de onde você veio. Não importa para onde você vai, mas não surge de onde você veio, porque é para lá que você volta quando tudo dá errado. Tudo dá errado. Então eu fui para outros caminhos, não deu errado, deu certo, foi bom, mas eu voltei para odontologia. E quando eu voltei... Você não se encontrou, na verdade, no que você fez ou deixou um vazio? Ou igual você falou, se apaixonou pela odontologia? Eu era apaixonado pela odontologia. Minha carteira só foi assinada 3 vezes na minha vida. Não foi assinada no aviamento, foi assinada na odontologia, foi assinado no primeiro banco, no segundo banco. Segundo. Só, em mais nenhum outro lugar. Quando eu voltei, quando eu saí, na realidade assim, quando eu saí, eu tinha um mercado de clientes bem interessante. E aí o meu pai estava desempregado ainda, meu pai estava passando dificuldade. E meu pai tinha que trabalhar com esse meu tio, que era maleteiro em Brasília. E aí, quando eu saí do ramo, meu pai voltou para Goiânia. A condição já tinha melhorado um pouco de vida, eu ganhava bem, conseguia manter a casa, ajudar meu pai e tal. E meu pai começou a trabalhar com isso. E assim meu pai ficou ali por 5, 6 anos. 2006 foi quando a gente fundou a Dental Globo, né? Então, meu pai ficou ali e conseguiu manter. Só que meu pai, ele é uma pessoa que curte muito. Meu pai é um cara musical, meu pai é um cara apaixonado pela vida. Uhum. Então não é aquele cara que tem que correr para conseguir algo, para fazer algo diferente. Ele vai ali, ele sabe? Vai na dele. Ele vai na dele. E a coisa acontece. Mas
Ele até... Eu tive uma conversa com ele na terça-feira e ele falou assim para mim, meu filho, se eu tivesse ficado sozinho na dental, talvez eu teria uma dental hoje pequena para média, eu estaria feliz De com boa. aquilo ali. Se desse para pagar minhas contas e juntar um dinheirinho todo mês, eu estava bem. E essa era a pegada dele. E quando eu vim em 2006, meu pai, por administrar a faculdade de música, você vê o tanto que ele era apaixonado, ele pela vida, assim, pelas coisas, ele foi fazer faculdade na Faculdade Federal de Música. Faculdade Federal de Música, cara. Meu pai passou em 3º lugar na Universidade Federal em música. São, sei lá, 5, 6 etapas para passar na Universidade Federal. Então é muito difícil. É difícil, É difícil, porque tem teste de ouvido, teste de harmonia, teste de conhecimento musical básico, essa coisa toda. E meu pai é músico a vida toda, né? Então, ele passou em 3º lugar, foi muito bem. E aí ele tinha que terminar, porque ele ia ser jubilado. Ele já estava ali na faculdade há 7, 8 anos quase. Tentando E ele terminar. ficava tentando terminar, porque ele tinha que trabalhar e tinha que estudar. Ele não conseguia fazer bem Conciliar as duas. tudo junto, né? E aí, quando eu vim para a gente fundar a Dental Globo, não tinha mercadoria para 2 vendedores. Só tinha mercadoria para um vendedor. Então nós fizemos um acordo. Eu falei, pai, eu vou tocar a Dental. Eu conheço muito mais pessoas que o senhor. Eu vou atrás dos meus amigos. E o senhor vai estudar. Quando o senhor formar, o senhor volta e vamos ser 2 vendedores. Segue a vida. Segue a vida. E aí a coisa aconteceu, sabe, Everson? Eu fui atrás dos meus amigos, eu pedi que eles me ajudassem. E o protético fica a vida toda. Isso é verdade. O protético fica a vida toda. O dentista também, né? Só que você seguiu um ramo mais específico. Sim, só que o técnico, o dentista ele é o artista que dá a nota final no concerto. E o protético é o que faz a sustentação. Então, assim, as atenções sempre são para quem dá a nota final, né? E o técnico tá ali. E aí o técnico sempre teve aquele sentimento de que estava sendo deixado para trás. Talvez não, mas aquele sentimento de, cara, eu podia um dia receber as palmas, né? Mais ou ser menos valorizado, na verdade, né? Não, ser reconhecido, alguma coisa assim. Eu acredito que é valorizado, porque quando você é um bom técnico, você entrega um bom resultado, o dentista tem prazer em te mostrar ao paciente. Sim. Isso é fato, a gente percebe isso. Tem Quando eu comecei, eu não via muito isso, sabe? E é que eu comecei era 2017. Assim, na época, eu acho que vinha crescendo muito as redes sociais deles também, da questão de laboratório, e eu até falei com você, que a porta que eu ia entrar é justamente essa. Que eu queria criar um negócio onde o cliente final e o dentista reconhecessem uma marca e uma seriedade. Mas assim, isso também era meio que do jeito que os protéticos trabalhavam antes, que todo mundo levava laboratório como ateliê, né? Eles não colocavam ali uma marca, cuidavam no jeito da entrega, não, eles mesmos, tipo assim, meio que não valorizavam os produtos dele na entrega. Eu acho que o dentista levava isso, meio que não respeitava um pouco disso. Aí assim... Aí quando eu comecei, que eu falei, não, vou fazer uma entrega diferente, fui tudo uniformizado, na caixinha bonitinho, eu acho que o jeito que era entregado também passou um respeito e isso todos começaram meio que fazer junto e hoje é totalmente diferente. Mas Everson, é assim, você é de uma geração que não conheceu o Ayrton Senna. Você é de uma geração, não, talvez de idade você tenha conhecido, mas eu falo assim... é vago, né? Não, quando eu comparo a época, eu não estou comparando a época de idade que você tem eu estou comparando assim, você viveu um momento da odontologia que já existia Instagram, já existia WhatsApp, existia Facebook, já existia uma vitrine para mim colocar você. Quando você pega uma época de 1996 que não existia nem internet. Isso é verdade. A internet era... Os computadores a gente trabalhava em DOS, na tela verde, e trabalhava ali. Não tinha como nem o dentista, nem o técnico se apresentar ao paciente. A apresentação era através de outdoor, revista, folheto, ou boca a boca mesmo, né? ou fachada da clínica e do laboratório, por causa que... É um processo onde ele precisa iniciar pelo dentista e finalizar pelo dentista, o laboratório não pode ter fachada para captar paciente. Então, como que eu mostro meu serviço? Então, assim, eu acho que naquele primeiro momento eu tive que analisar qual era o caminho mais fácil para mim entrar, porque existiam empresas consolidadas. Eu comecei em Goiânia. Existiam empresas consolidadas em Goiânia. A Dental Gaúcha não existia mais.
Ela já tinha saído já. Ela tinha falido, cara. Falido. Ela Nossa. faliu. Ela é uma tristeza, eu acho que é para um outro episódio a gente gravar e eu contar isso. Mas assim, quando eu voltei, a Dental Gaúcho não existia. Existiam grandes dentais em Goiânia e existiam dentais no Brasil. Não existia uma dental que dominava no Brasil. Existiam as dentais regionais, né? Então, a do estado de Goiás tinha 2 ou 3 que dominava. Em cada estado a mesma coisa. Se vem... E ela já seguia um segmento específico, igual assim, a maioria dental Não, é dentista genérica. É genérica, né? Todas As as dentais eram genéricas, todas, sem exceção. Existia uma em São Paulo, uma outra talvez no Rio Grande do Sul, mas era assim, elas eram genéricas. Quando eu entrei, eu não tinha dinheiro e nem condição financeira, porque o produto odontológico é caro, É caríssimo. para seguir todos os segmentos. E para seguir todos os segmentos, eu tinha que ter uma série de documentações para seguir. Então, o que eu tinha? Eu tinha como comprar o que eu não conseguia comprar direto das indústrias, das dentais locais, a um desconto com os meus amigos e ganhar aquela porcentagem do desconto. E a outra parte, eu conseguia comprar das indústrias que não tinham necessidade de documentação. De documentação. E ali eu segui. Ali foi o meu caminho. E aí, eu tive que ficar em qual segmento? Prótese. O que eu já sabia, que era muita coisa de verdade na época, eu só me aprofundei ainda mais. Eu mergulhei de cabeça. E quando eu vi, eu já não me conseguia me ver em outro segmento a não ser a prótese, tanto para o dentista quanto para o técnico. Aí eu fui para a parte mais difícil, que eu sabia. Aqui, você tem um laboratório. Uhum. Você sabe qual é a parte mais difícil da prótese. É o enceramento. Se você quer ser bom, você tem que se aprofundar em quê? No enceramento. Quando você é vendedor de produto odontológico, qual que é a parte mais difícil? É a broca. É uma infinidade muito grande. E as brocas, os polidores, e são borracha, tudo junto, né? São poucos vendedores que conseguem se especializar nisso. E eu me especializei nisso. Então eu ganhei uma fama muito rápida, primeiro no estado de Goiás, depois nos estados vizinhos, com esses produtos. Eu me tornei especialista. A pessoa falava, eu queria uma broquinha que a ponta era assim, em forma de chama, e eu já dava a broca e já falava como que utilizava, ensinava, e o cara usava, dava certo. E ali eu fui fazendo o meu caminho. Só que foi muito rápido, Everson, porque como eu tinha um pensamento que tinha que dar certo, igual eu tive quando eu entrei, tinha que dar certo, tudo que a gente ganhava, a gente reinvestia. Reinvestia no negócio. Tudo. E aí, quando meu pai veio, conseguiu me dar um alívio muito grande, porque quando meu pai voltou, a operação que meu pai fazia, a gente já tinha aumentado ela em 10 vezes. Foi um negócio assustador. Tipo, em menos de um ano, a gente já estava faturando 10 vezes do que o meu pai faturava. Do que ele tinha deixado. Do que ele tinha deixado. Nem ele acreditava. E a gente tirava aquele mínimo. É até engraçado, a gente tirava R$500 para cada um por mês para pagar aluguel, água, luz. Você fala você e seu pai? 500 para cada um. Você tá doido. E vivia com aquilo em 2006. Era difícil. Depois de mais um ano, a gente aumentou para 1.500. Nossa, a gente se sentia rico. A gente podia ir para pizzaria uma vez ao mês. Então, assim, era legal. Quem te vê hoje não imagina isso. As coisas acontecem. Eu acho que nada persiste ao trabalho, sabe? O trabalho certeza. sério, a dedicação. Só que foi uma evolução. Tipo assim, eu nunca me aquietei, sabe? Eu sempre fiquei buscando aprender outras coisas. Eu aprendi o inglês, eu aprendi o espanhol. Eu fui para fora do país em 2009, 3 anos depois da Dental. Eu sabia da onde que é o berço da odontologia, da onde que vem a maioria dos bons materiais que a gente ouve desde que entra na odontologia, da Alemanha, é da Áustria, é da Suíça. Peguei um avião e fui bater lá. Né? E lá naquela época meu inglês era horrível. Eu fui lá. Fui no maior congresso do mundo, que chama IDS, né? Que é o International Dental Show. Eu fui para lá e fui atrás de tentar importar alguma coisa, de conseguir algum relacionamento. Conheci muita gente interessante. Encontrei muito importador que falava que o produto vinha de tal lugar e vinha de outro. E aí eu comecei a descobrir... Eu fui começando a descobrir as fontes. Mas assim, sempre trilhando meu caminho. De responsabilidade com o meu cliente, de responsabilidade com o meu fornecedor, de responsabilidade com os meus concorrentes. Eu nunca... É difícil a gente falar da gente mesmo. Mas assim... Eu não falo, não é política da nossa empresa falar mal do nosso concorrente, pelo contrário, a gente fala bem. Se eu não puder falar
bem do meu concorrente eu não falo, mas mal a gente não fala nunca. Isso faz parte. Isso é questão de ética, né? Ética e princípio, né? Eu Princípio. aprendi isso com meu pai. Falou assim, vamos falar da gente. Se tiver que gastar nosso tempo com alguma coisa, vamos gastar com a gente. E assim a gente caminha. Justo, a gente, como inicialmente, como todo mundo, inclusive você, nunca os grandes abrem a porta primeiro para a gente, sempre são os pequenos. Então, criamos uma filosofia de ser fomentador dos novos laboratórios, de ser fomentador dos laboratórios pequenos, de tentar levá-los a um andar acima, de orientá-los na questão financeira, na questão administrativa, na questão de RH, na questão de gestão do estoque da mercadoria que eles compram com a gente, de ensiná-los a usar o produto para evitar desperdício, de ensinar a utilizar os equipamentos que eles adquirem com a gente, para não dar problema, porque ele não tem dinheiro ali para gastar por um possível erro de operação do equipamento. Então a gente sempre caminhou nessa direção. Isso aí eu posso te falar, eu sou prova viva disso. Porque quando eu bati lá a primeira vez, o papo foi exatamente esse. Você me deu todos os caminhos que eu tinha que seguir. Falou, você vai usar isso e isso. E detalhe, assim, você vai falar mais sobre isso, né? Porque assim, o protético sai, ou seja, do colégio ou até de uma empresa que ele já está trabalhando, com certeza ele sai com muito pouco dinheiro, né? Na época você praticamente fomentou o laboratório todo, você me ajudou com isso. E até me indicou equipamentos usados, falou, vai comprar isso aqui que é mais barato, segue isso aqui, quando a coisa melhorar você vai fazer. Você me deu o beabá. E hoje tem muito protético que está querendo montar o laboratório dele, não sabe por onde começar. Hoje acho que as pessoas têm mais até vergonha de buscar informação, porque eu nunca tive problema com isso. Cheguei lá a primeira vez, Vinícius, não sei de prótese, não conheço do mercado, não sei se você lembra, mas eu quero abrir um laboratório, você pode me ajudar? Você falou, não, vamos sentar aqui, e me passou tudo. Hoje você vive muito isso, para quem está começando, qual conselho que você dá? Fala um pouco para a gente desse começo de laboratório, porque não é fácil. Essa questão de começar... Hoje eu não estou mais na operação diretamente. Já tem uns 3 para 4 anos que eu não estou diretamente na linha de frente. Eu estou mais na gestão macro do nosso negócio. Eu estou mais na relação internacional, desenvolvimento de produto, e a parte de acompanhamento dos gestores. Mas é bem importante quem está começando a ouvir isso aqui, porque o que você vai falar aqui é difícil encontrar lá no dental, já que você não está mais lá na frente. Eu acho que eu ainda fui um dos poucos que tive o privilégio, dos últimos. Foi um dos últimos. Eu acho que em 2018 eu já não estava mais. Eu cheguei em 2017, foi exatamente. Mas assim, o meu time hoje, eu tenho um gerente nacional de vendas, eu tenho coordenadores de venda. Então, assim, como funciona hoje dentro do departamento comercial, né? O gerente nacional de vendas é o que está o tempo todo se reportando a mim do que está acontecendo e implantando as estratégias que a gente cria para o desenvolvimento do departamento durante aquele ano, para atingir as metas, né? E também me reportando os ajustes que nós necessitamos fazer durante o ano para continuar sendo assertivo naquele projeto que nós montamos. E lá na filosofia que você criou. Na filosofia. O gerente regional, né, os coordenadores de venda, que é a mesma função, eles estão cuidando dos times daqueles estados no qual eles administram. Então, eles estão pegando eu passo para o gerente nacional de vendas o projeto macro, ele destrincha aquilo, cria tipo um projeto médio, passa ali para os coordenadores destrincham pela segunda vez e passa o micro para que cada um faça e acompanhe aquele processo. Então, assim, a gente continua fomentador de crédito para pequeno, médio e grandes laboratórios, né? Porque hoje a gente está dentro dos principais laboratórios do Brasil. Hoje a gente tem mais de 11 mil clientes comprando todos os meses com a gente. Segundo, esse pessoal continua também fazendo essa questão de orientação dos nossos clientes, né? Então, quando o cliente precisa de um... Eu não gosto de chamar o nome consultoria, porque consultoria é em loco, né? Uhum. Então, seria, na realidade, uma mentoria, né? Porque aí é a distância, né? Quando o cliente vai começar um laboratório, a gente pergunta para ele se ele quer uma mentoria. Dentro daquela mentoria, a gente orienta ele quais caminhos traçar. Explica para ele a importância de ser especialista numa coisa inicialmente, antes de querer abranger tudo. Porque o protético é o seguinte,
É muito engraçado isso. Isso eu percebo depois de tantos anos, você olha para a coisa, você enxerga facilmente. Parece que as coisas estão andando em câmera lenta para a gente, né? A gente percebe assim, o sonho de todo técnico é o mesmo. É ter um grande laboratório. Mas ele não sabe como fazer aquilo acontecer. Ele fala assim, não, eu vou trabalhar de noite, eu não tenho preguiça. Essa é a argumentação dele. Mas ele não sabe. Ele não sabe, por exemplo, qual é o potencial individual dele, primeiramente. Quantos elementos ele dá conta de produzir, o que ele é bom, o que ele não precisa é, aprender o que ele não é bom, como ele vai desenvolver para ele continuar sendo bom naquilo que ele é bom. Então, assim, ele tem essa dificuldade. Então, como ele faz? E aí agora eu vou falar para o dentista, né? Que é engraçado. Porque assim, o protético ele é bom. Vamos pensar em faceta, que é a coqueluche do momento? Faceta. O técnico ele é muito bom. E ele só dá conta de fazer, um exemplo, tem técnico que só dá conta de fazer 100 elementos no mês. Sem perder a qualidade. 100 elementos sem perder a qualidade. Aí o que ele faz? O dentista manda 130, ele precisa daquele dinheiro. Ele não está fazendo aquilo ali pegando 130 para ele ficar mais rico. Ele pega o 130 porque ele precisa do dinheiro para levar para casa. Só que aí o que ele faz? Porque pela má administração dele mesmo, do tempo dele, da má administração de capacidade produtiva, ele marca os 130 elementos para a semana seguinte. E aí ele se mata. E aí ele vira à noite. Então os primeiros, quando ele acorda, vamos falar que ele dorme 4 horas por dia, que é o normal de um técnico que faz stand de elemento numa semana. Ele só vai dormir 4 horas. Quando ele acorda, os primeiros elementos que ele faz nas primeiras 8 horas saem bons. Dali em diante, a vista embaralha e se sair bom é por sorte. Mas o técnico não pode parar. Agora mesmo, se a gente pegar e ligar para 15 amigos protéticos, agora, amanhã é sexta-feira, hein? A gente ligar agora, desses 15 tem pelo menos 12 trabalhando. Então, Com assim, certeza, e eles vão para cumprir. E fora que cai fora a queda da produtividade, depois do horário ele não tem cansado. tempo nem de gestão, né? Aliás, não tem tempo para a família, não tem tempo de gestão, não tem tempo de administrar nada, nem de se brincar, nem de cobrar o que ele fez, porque ele está só produzindo. E isso não é culpa do dentista, sabia? Se você sabe que a sua capacidade produtiva é de 120, 130 elementos mês, se você chegou em 130, ou não pegue mais serviço, ou contrate alguém para te ajudar. Mas essa pessoa que vai te ajudar, se você não souber a capacidade produtiva dela, vamos supor que a capacidade produtiva dela seja de 50. Você faz 130. Ela só vai dar conta de fazer 50, porque cada pessoa tem a sua capacidade. Uns mais, outros menos, e isso não quer dizer que um é melhor que o outro. Não, é a capacidade produtiva. Então vamos falar que ele quer dar conta de fazer 50. Aí você pega 130 para você e você pega 130 para ela. O que vai acontecer? Não vai entregar também. E o que vai causar? Vai causar estresse, vai causar desorganização financeira, porque... Perco de cliente também, porque você não vai entregar. Mas aí eu já acho que é uma consequência, né? Sim. Mas a primeira parte vai ser o estresse. Depois disso, vai se tornar uma situação financeira difícil, porque se você não dá conta de entregar serviço, você não tem receita. Sem receita, você não paga as contas que você criou para conseguir produzir o serviço. E aí, você entra no juro. E quando você entra no juro, é um ciclo vicioso. Aí já era. É um ciclo vicioso. Eu não enxergo como já era. Eu enxergo que assim, o juro ele é importante você pagar desde que seja para o crescimento do seu negócio. Agora, se você paga juro porque você não dá conta de administrar o seu negócio, se você não consegue ver o seu negócio, aí não adianta. Aí sim é um peso. Aí assim é um peso. É um prejuízo muito grande. Aí é prejuízo. Né? Não é um fomento, é um prejuízo. Porque tem juros que é investimento. Você precisa de pagar, exatamente, pagar ele para você poder crescer. Justamente, agora, você se tornar maior. Que é porque você está desorganizado, né? Justamente. E aí eu enxergo isso, entende? Na prótese. A prótese, ela ainda é uma profissão muito informal. As pessoas que conseguem profissionalizar a prótese, criar um modelo de negócio, igual uma farmácia, igual uma padaria, que tem hora para abrir, tem hora para fechar, que entende qual é a sua capacidade mensal de operação, esse negócio prospera. Esse negócio começa a sobrar dinheiro.
E aí, se não sobra dinheiro, é porque você quis o crescimento e você usou o seu lucro para fazer o seu crescimento. Mas vai chegar um momento que na hora que você atingir aquele topo ali que você escolheu, você tem mais outra opção. Parar ali e começar. Aí depois de 6 meses você começa a ter o retorno financeiro grande. E aí você começa a ver aquele dinheiro na sua conta. Ou você chegou ali e você dá salto para a nova etapa. Que é o normal. Todo bom empresário, ele nunca quer parar de crescer. O empresário que escolhe parar de crescer é aquele empresário que está querendo aposentar. Já está cansado, né? Já está cansado. Aí ele quer, mas é normal. Eu acho que todos nós precisamos aposentar com 55, 60 anos. Todos nós merecemos. Aí a gente pode passar aquela bola para uma sucessão, e aí não necessariamente uma sucessão familiar. Pode ser uma sucessão profissional. Ou de venda, o que te deixar melhor. Ou né? vende aquela empresa, ou vende aquela empresa. Mas assim, o crescimento é importante para qualquer negócio. Nem que seja mínimo. É que você falou uma coisa que é importante, eu acho que é o tipo de visão. Porque assim, todo protético que eu vejo que começa, a gente conversa com bastante, eu acho que eles não têm essa visão como negócio. Não vou dizer nenhuma visão empreendedora, que isso é outra coisa, né? De crescimento, de se ver grande. Existe o sonho e existe quem tem essa visão. Mas o fato da questão de gestão mesmo. Ele fica aqui trabalhando, igual você falou, cego ali dia e noite, e não pensa, espera, isso aqui é uma empresa, vamos organizar. Quer ver um problema que eu acho que acontece com muitos protéticos? Eles não se... Hoje eu faço isso, mas aprendi lá atrás apanhando. Se precaver para os problemas que acontecem dentro do laboratório. Equipamento. Hoje eu aprendi que eu acho que todos os equipamentos que você tem dentro, você tem que ter pelo menos 2. Porque se um quebrar, você para toda a sua produção. Você tem que ter pelo menos assim, 2 de cada ali, 2 fornos, 2 jatos, 2 aspiradores, de tudo. Porque quando você vai para a questão do imediato, aí você não tem tempo de orçar, você não tem tempo de ver a qualidade, você só simplesmente liga para dental e pede. Só que aquilo ali, olhando para cada peça, cada equipamento, cada bloco, tudo que tem dentro do laboratório, quando eu comecei a contabilizar isso, eu vi que o rombo era grande. Mas pensa comigo. Eu não estou dizendo que você está errado. Estou dizendo que existe uma coisa que vocês técnicos não fazem. Acompanha meu raciocínio. Você tem um carro. Sim. O que você faz a cada 10 mil quilômetros? Manutenção. Não, você não faz manutenção, você troca o óleo. Sim, não deixa de ser. Você troca o óleo, você troca o filtro, você confere os pneus. Antes dos 10 mil quilômetros, você calibra os pneus para ver se os pneus estão cheios. Quantas vezes você, num feriado que tem num mês, você chama a assistência técnica para dar limpeza nos seus equipamentos, para lubrificá-los? Quantas vezes você... Hoje eu sempre faço isso. Não. Você tem que pensar no pressuposto do Everson que começou e comprar. Não, aí não nem pensava nisso. Então, assim, a gente tem o péssimo hábito, é igual a saúde da gente, de que a gente não precisa de manutenção. Aí o que a gente faz? Não cuida. Quando a gente vê, a gente tá infartando, tá com pedra no rim. Lembra de alguém, alguns dias atrás, passando mal com pedra no rim? A gente tá com pedra no rim, a gente tá com uma variz, a gente tá com outro problema de circulação, tá com estresse, tá com depressão. É porque não dá manutenção na máquina. Da mesma forma, é o equipamento. Para cuidar, né? É o equipamento. Todos nós, eu vou te falar, eu tô desde 95, mais ou menos, no segmento. Desde 95, todo final de ano, as 2 últimas semanas do ano que a gente está e a primeira semana do ano que começa é férias coletivas para odontologia. Salvo aqueles dentistas que trabalham com emergência e tal, mas assim, normalmente as dentais fecham. Desde 95. Então, culturalmente, nós temos 3 semanas de férias. Esses 15 dias aí, mais ou menos. Não dava para a gente mandar os equipamentos para assistência técnica? Com certeza. Ia ser baratinho, o cara só ia abrir, assoprar, conferir se os conectores estavam certinhos, ia lubrificar. E você ia trabalhar o ano inteirinho bacana. Você não precisa ter 2. Porque quando você fala de ter 2, os equipamentos são caros, você está falando que você está dobrando seu investimento. Você tem 2 laboratórios dentro de um, para poder, se um equipamento seu estragar, você tem um segundo para funcionar ali no lugar. Mas, cara, aí você tá tendo que ter... É igual você ter seu carro, que só cabe 4 pneus e você está com 8.
Porque você não quer conferir se o seu pneu tá furado, se o seu pneu tá murcho. Não, mas laboratório hoje que é grande, que tem demanda, não tem jeito. Mas você tá tem falando que... de franco crescimento. Não, claro, eu falo de hoje, a gente pode ter isso, né? Pode entender esse processo também. Então a gente pode até se dar o luxo que, na verdade, não é que fica sobrando, entra no meio da produção. Mas assim, para quem está começando, é questão de equipamento, Mas, cara, quebra muita cabeça mas pensa comigo, imagina você começando e eu falar para você comprar 2 cortadores. Não tem, faz nem Era sentido. inviável. Sim. Tanto é que eu conheço alguns laboratórios no Brasil, não são muitos, que eles têm uma assistência técnica dentro do laboratório. Laboratório grande, com mais de 100 funcionários, eles têm um técnico em eletrônica para dar manutenção dos equipamentos. Olha que louco isso. É justamente porque ele sabe que ele não vai dar a manutenção no período correto. E que o equipamento vai dar pau e ele tem que resolver o problema ali na hora. Que é igual a Fórmula 1, né? Quando tá com os carros ali e tem um mecânico para poder consertar. É mais ou menos esse esquema. Mas isso que você está falando faz parte de uma parte do negócio que tem que se prestar atenção. Mas eu acho que o negócio ele é feito de muito. Na correria, acho que passa batido, sabe? Eu acho que a pessoa que, pelo menos, igual, tá pequeno, cara, tira pelo menos um domingo do mês, olha tudo, verifica cada equipamento, limpa. Quando eu comecei a ter prejuízo com isso, eu não, às vezes o que eu podia não tinha 2, eu abria o aspirador todinho, limpava tudo, dava organizada no final de semana, o jato desmontava cada um. Eu fazia aquela manutenção prévia para poder aguentar também. Porque esses equipamentos... Não ia sobrar para você. Não ia. Eles têm vida útil. Não ia sobrar dinheiro para você, senão você ficar só comprando, né? Pois é. Mas, cara, difícil. Voltando ao início, né, do que nós estávamos falando, né? O técnico, normalmente, ele não sobra tempo para ele estudar administração, não sobra tempo para ele aprender a fazer uma conta, só sobra tempo para ele trabalhar. E é engraçado, porque o trabalho, apesar de ser apaixonante, ele é viciante também. E aí você vai viciando, e aí você já não quer outra coisa, você só quer trabalhar. E é bom aquilo ali, o resultado que você entrega, quando você vai tendo aquela evolução do protético também, ele vai vendo o trabalho dele cada dia mais bonito e tal, e igual você falou, é difícil parar depois. E assim, a gente trabalha não é com a ilusão, mas é com a realização de um sonho, com um desejo das pessoas, de ficar mais bonita, né? De não ter mais aquele sorriso torto, ou de não ter aquele sorriso amarelado, ou de repor um dente que perdeu. A gente trabalha com isso, tanto o dentista quanto o técnico. Por isso que eu falo que é viciante, porque parece que aquela alegria da pessoa quando você instala uma peça e ela fica feliz, parece que passa para você. Aí você já quer ir para o próximo, e aí você quer se desafiar, quer fazer melhor do que o que você fez anteriormente, e vai virando aquela bola de neve, e você vai esquecendo as outras coisas. Vai esquecendo as outras coisas. Você vai preocupando só com isso. Isso é verdade. Tem uma coisa que é importante, que assim, eu acredito que muitos técnicos vão assistir a gente e fica essa dúvida, sabe? A gente no dia a dia já consegue medir um pouco isso. Que existe muito de... Eu vou sugar um pouco isso de você, de questão de equipamento, porque assim, existe hoje vários preços de equipamento. Né, tendo o mais barato ao mais caro. E a gente sabe o resultado de cada um, e algum a gente entende que é mais questão até de marca. Mas para quem está começando, vou dar exemplo aí de pincel, né, que é uma coisa ali que tem um barato, tem um meio termo e tem o caríssimo, e tem um de luxo ali. Você acha que influencia muito na questão de qualidade de cada caso que o protético entrega, o preço do equipamento? Porque, assim, gera essa dúvida. Será que esse pincel aqui, se eu comprar o mais caro que tem, vai mudar? É claro que a técnica ali, né, é o que vai influenciar. Mas para quem está começando, ele tem essa dúvida, né, de saber se... Não só do pincel, eu falo em questão de tudo, né? Então, aí que tá, né? Quando você fala de pincel, você está falando da ferramenta artística do técnico. Existem pincéis que facilitam o seu trabalho. Mas a habilidade não está no pincel. Exatamente. Se você pegar uma chuteira do Neymar, que ele usa hoje, moderníssima, e colocar no pé do Pelé, ele vai continuar sendo o rei do futebol. E se você pegar a chuteira do Pelé, que era presa com prego, e colocar no pé do Neymar, ele vai continuar sendo um craque de bola.
a habilidade ela não está ligada ao acessório. O acessório ele só facilita, ele te dá conforto para executar o trabalho. O que você tem que analisar quando você está começando um laboratório é a sua condição financeira para aquele momento. Então você tem que conseguir o melhor com aquele dinheiro que você tem para aquele momento. Sempre vai existir algo melhor do que o que você comprou e sempre vai existir algo pior do que o que você comprou. Então, a questão de escolha é para aquele momento. Se você tem muito dinheiro para comprar, você vai comprar logo uma mansão. Se você não tem dinheiro para comprar uma casa, você vai ter que ter dinheiro para comprar um barracão. É assim que funciona a prótese. É dessa mesma maneira. Então, Vinícius, se você pegar um jato de uma marca X e um jato da marca Y, ele vai ter uma performance, vai economizar material? Vai. Mas em contrapartida, você vai gastar um dinheiro muito grande que você não tem, que você poderia ter 2 equipamentos te atendendo em 2 formas diferentes. Então, lógico, depois que você chega num certo momento, aí você precisa daquela economia. Mas quando você está começando, cara, você tem que tentar economizar ao máximo para poder chegar. Porque tem muita coisa que a gente acha que está tendo uma economia e na verdade não está. Esse igual teve, quando eu comecei mesmo, era o preço que eu poderia pagar de tal recortador. Só que você vê que a vida útil daquele recortador, quando você investe num melhorzinho lá na frente, você vê que ele dura muito mais. E na próxima tem muito equipamento que é assim. E quando você vê, você compra um, só que você está comprando a cada 6 meses. E quando você compra o melhor, você tem uma durabilidade maior. E para quem está começando, às vezes, assim, tem muita gente que começa até com um valorzinho bacana, tem uma condição melhor, mas ele peca muito na questão de informação. Porque hoje, assim, muitos lugares você vai, falta essa informação de como que é a vida útil do equipamento, como é que o equipamento funciona, se realmente vai ser necessário aquilo. A gente vai falar de tecnologia daqui a pouco, mas acontece isso muito com a impressora. Existe uma impressora barata que ela entrega mais resultado, na verdade só não entrega performance, mas a qualidade do resultado é a mesma. Né? Vamos entrar nisso, mas assim, é porque você tem coisas que são de desgaste natural. Sim. Quando você fala de um pincel bom, do melhor que existe, normalmente ele é para... A fábrica fala que é para 200 aplicações. Depois de 200 aplicações, ele já não entrega aquilo no qual ele foi proposto. E você é dono de laboratório, duvido que você já fez alguma conta para descartar o pincel em quantidade de elementos. Você só compra um novo pincel quando de fato o seu técnico chega lá e fala, você tem que comprar outro que aqui acabou. E ele não é assim. Ele tem uma quantidade de elementos que você aplica, no caso de pincel. No caso de equipamentos ele não tem já essa durabilidade. Tem a conservação. Quanto mais conservado, mais tempo dura. Tanto é que, lembra, uma vez eu te mostrei um forno que eu comprei do saudoso Sr. Role de Unis, que é o primeiro forno de porcelana dele. 1900, o forno dele era de 1960 e alguma coisa. Ele foi o primeiro forno de porcelana, ele queimava cerâmica de atmosfera. O Sr. Role foi tão cuidadoso com esse equipamento que ele durou até o ano 2018, no qual ele me vendeu esse equipamento, porque eu tenho alguns equipamentos antigos que eu adquiri para que eu montasse tipo um museuzinho para um futuro, né? É a minha coleção, eu gosto. E ele me vendeu esse equipamento. E esse equipamento está lá guardado. Então a conservação desse equipamento foi tão boa que num curso de um amigo que eu tenho em Belo Horizonte, chamado Giovanni, ele queimou um glaze nesse forno dele, porque não precisava de vácuo, só precisava de calor, e o forno alcançou a temperatura e ele deu um glaze. Olha que louco, de 1960. Então assim, equipamento é conservação. Material de desgaste natural, material de desgaste natural. Na mão de um vai durar mais, na mão de outro vai durar menos. Existem as recomendações do fabricante e a gente seguir. Mas... o difícil é seguir, porque, rapaz, eu acho que não, a maioria dos técnicos nem olha isso. Vai ali muita coisa disso eu comecei a ter curiosidade depois que eu conversei com você. É a questão de olhar tempo útil de várias coisas, de ver como é que funciona. Porque, rapaz, é pegar e vamos botar para trabalhar. E quando você começa a olhar isso, realmente você começa a ter uma economia diferenciada em tudo. Justamente. Em tudo. Até na qualidade final de cada peça. Agora é muito louco, né? Porque assim, a odontologia, ela sempre está se reinventando, né? Quando eu comecei, fazer uma boa odontologia, como que era?
boas fotos do paciente, de diversos ângulos, né? E ali, sim, fazia um planejamento do sorriso, com a harmonização facial. Alguns dentistas costumavam fazer até visagismo do paciente, aquela coisa toda, para entregar uma odontologia de alto nível. Aí a odontologia vai evoluindo, né? Ela evolui para cerâmica. Vamos lá, vamos falar de cerâmica, né? Cerâmica de atmosfera, depois veio a cerâmica com vácuo, mas era uma cerâmica pobre de cor, de translucidez. Aí depois ela evolui para uma cerâmica já moderna, e aí já é uma cerâmica sob metal, que dá um resultado bacana, mas depois de um tempo a oxidação dos metais com baixa qualidade e alta oxidação empretejavam essa cerâmica, né? Deixava ela escura, cinzentada. Antes disso, para não ter esse acinzentamento, tinha que se fazer cerâmica sobre ouro, né? Ouro platinado. Aí evoluiu para esse metal mais barato, mas era um metal que liberava uma alta carga de oxidação na corrente sanguínea do paciente. No caso de metais sobre pino, alguma coisa assim. Coroa não, coroa era normal, mas também acontecia problemas porque tinha que desgastar muito o esmalte, aquela coisa toda para fazer a cimentação. Aí a gente evolui para os anos 2002 ali, aonde 2002, 2003, que veio nos anos 2000 que veio o Empress, que era uma cerâmica feldspática injetada. Já era pura já. Aí era uma cerâmica incrível, o Empress é sucesso até hoje. Lógico, tinha outras marcas também, mas o Empress da Ivoclar era a coqueluche no mundo, pela qualidade do material. E aí aquilo evolui para um segundo momento, já em 2006 para o Emax, que é quando eu volto para a odontologia. E aí o Emax dominou o mercado. O Emax substitui o tio triste dele, que era o Inceran, que era um produto extremamente difícil de ser feito. Era um produto que não dava uma adaptação boa. Você tinha que completar a adaptação com cimento para poder aquilo dar certo. A cerâmica não era tão legal. Aí você evolui para o Emax, que é um enceramento bem adaptado, um sistema de cimentação interessantíssimo, uma adesividade absurda sobre o esmalte, que sofre ataque ácido, aquela coisa toda. Aí você vem para o Emax, que é a coqueluche até o momento. E aí agora a gente entra mais um momento da odontologia, que é a questão da tecnologia dos elementos fresados, que aí você consegue conciliar qualidade com velocidade e com estética, né? Que era assim, era aquela pirâmide de 3 pontas, né? Se o dentista quisesse rápido, ele tinha que pagar mais caro e não tinha qualidade. Se ele quisesse rápido e com qualidade, ele tinha que pagar, sei lá, um preço absurdo. Aí se ele quisesse preço e rapidez, ele perdia na qualidade. Então, sim, ele sempre tinha que ficar com 2 pontas. Ele tinha que escolher 2 coisas e uma ele ia perder. E aí, agora, hoje, ele entra nos materiais fresados. E aí vem o de silicato de lítio, que é o queridinho do Brasil ou do mundo. Tem a feldspática, que são para casos extremamente estéticos, casos anteriores, com preparo muito bom e tal, aquela coisa toda. E um dentista primoroso na cimentação. E um protético também para fazer de qualidade, né? Não, mas eu falo a fresada, né? Eu falo a feldspática. A feldspática fresada. O Empress Multi ou o Empress Monocolor, tal. Nós estamos falando da tecnologia. A tecnologia substituindo a operação manual. E aí, depois desse momento, vem as zircônias. Que também teve a evolução dela para chegar na qualidade de hoje, né? Mas assim, a zircônia ela veio com uma utilização nesse momento. Eu falo com uma grande utilização, porque até então a utilização dela era muito baixa. Ela era para substituir o metal, ela era uma infraestrutura. Ninguém assistia a ela, ela ficava escondida. Exatamente. Agora não. Vem a zircônia 3D, onde algumas marcas fabricam ela com até 16 camadas, onde você tem um degradê perfeito, que aí você concilia cervical bem definida com incisal bem definida, né? Cada camada entregando para a outra uma sequência perfeita, aonde você consegue fresar na máquina e já sair o caso praticamente só precisando de um glaze.
e o resultado extremamente primoroso. Aí alguns dentistas me perguntam, mas o material é muito duro, eu estou precisando substituir somente um molar, como que vai acontecer na oclusão? Aí o dentista esquece que uma zircônia bem polida é vidro, né? Então ela não vai desgastar o antagonista, ela não é áspera, né? Ela não sofre abrasão sobre ela do antagonista. E nem a abrasão dela ao antagonista. Porque ela bem polida, ela não vai desgastar, ela vai deslizar, né? Então, assim, aí a odontologia já vive esse momento. Aí sabe o que acontece com a gente que é apaixonado na odontologia? Qual é o próximo capítulo? O que vai vindo aqui pra frente? A gente já assistiu aquele capítulo, né? A gente já está enxergando esse capítulo. O que vem depois? Aí eu te conto. Vem agora a zircônia injetada. A zircônia injetada. Não é um forno que injeta, é um equipamento específico que injeta a zircônia e faz uma zircônia ainda melhor do que a que existe. Porque hoje, a zircônia que nós temos é aglutinada, né? Pega-se camada, prensa um em cima da outra, depois pré-sintetiza o forno e depois traz para a gente fresar, para depois a gente sinterizar, né? Então, sintetiza para a gente poder fresar e depois sinteriza. Sinteriza para ela ganhar a dureza, né? Agora vem a zircônia injetável. Então, assim, aí você fala, quando a gente vai ver isso? Muito em breve, nós temos o maior congresso do mundo acontecendo em março do ano que vem. A Dental Globo vai participar, a gente vai estar lá, não como expositor, mas como congressista, né? Agora, final de setembro, né? Não, estou falando do congresso da Alemanha, que vai acontecer, que é o IDS, né? Em março. A data, para quem quiser ir, dia 14, o evento começa dia 14 e termina dia 18 de março, em Colônia, na Alemanha. As inscrições já estão abertas. É um evento para quem é apaixonado por odontologia, vai. Vai, que tem coisa de vai. E lá é o começo do começo de tudo, né? Não, você vê de tudo. Você vê projetos futurísticos, é igual o salão de carro de São Paulo, ou de Nova York, ou sei lá da onde. É uma coisa primorosa, você vai ver tudo em primeira mão. Coisa que vai ser lançada daqui 10 anos, você vai ver aqui, agora. Nem você deve olhar para esse negócio e falar, gente, eu acho que isso aqui não vai funcionar, não vai demorar. E quando você pisca o olho, já tá chegando aqui, já tá acontecendo. Porque a tecnologia foi assim, né? Muita gente, a gente tá falando assim de 2017, a gente nem acreditava muito, vai demorar, a impressora 3D vai demorar um pouco de pegar, na odontologia não é assim, a impressora da zircônia vai demorar. A impressora 3D já tá faltando pouco para ela estar ultrapassada. Exatamente, parece que foi tão rápido, é o que você falou. Quando você estava falando, eu estava imaginando aqui, a 3D vinha para ajudar, mas parece que ela ficou tão leve, se brincar, ela fica para trás, isso aí acaba e tem as fresadoras vai tomar de conta. Eu acredito que, por exemplo, vai vir coisas que fazem um modelo mais assertivo, sem expansão, sem contração. Vai vir. Que seja uma impressora 3D ou que seja outra coisa. A gente está falando da impressora 3D para fazer no caso, a prótese, né? Mas assim, para modelo, ela vai ajudar muito, porque o escanel tá vindo com tudo, então o gesso vai meio que acabar e vai ser substituído. Mas o gesso vai ser usado talvez para uma outra finalidade, talvez para uma conferência. O gesso é difícil de ser descartado porque ele fica muito duro. Depois você joga isso na natureza, ele não degrada fácil, teria que existir um processo de trituração. E também a questão da impressão 3D, com esse negócio do mundo tá mais verde, essa coisa toda, onde você vai jogar esse tanto de modelo impresso, porque vira plástico. É outro problema também, né? E o plástico ele não some na natureza. Então o que vai ser feito com isso? Então a gente ainda não sabe. Por isso que eu acredito que a impressora 3D ela veio e ela vai sumir. Não quer dizer que ela não vai ter função. Ela vai sumir, porque vai vir uma outra pegada. Talvez o projeto aconteça 100% digital, né? Você escaneia o paciente, você fresa o dente, ele já vai sair com a oclusão. Você já vai ver a oclusão virtual, você já vai fazer o dente perfeito, você só vai maquiar na mão e vai mandar embora. E nem vai precisar de modelo para provar dentro do laboratório. Existia um aparelho que... Na verdade já dá para fazer isso, é porque hoje... É arriscado, né?
Então, mas você fala que é arriscado por causa da harmonização de cor. Existe um aparelho da Vita, que ele era para tirar a cor da boca do paciente e também tirar a cor do serviço que você estava executando, para saber se aquelas cores eram compatíveis. O que vai acontecer é que talvez vá criar esse aparelho de prova para na hora que você estiver maquiando um dente, ele ficar batendo. Porque se tudo é fresado, ele tem que sair com a adaptação perfeita. Sim. Por que não sai com a adaptação perfeita? Porque nós estamos em processo de transição de aprendizado de utilização do equipamento. Mas na hora que chegar a esse nível alto, que nós temos da odontologia analógica na mão e nós passarmos a ter a odontologia digital no mesmo nível que nós temos da analógica, perde o sentido do modelo. Sim, exatamente. Perde o sentido do modelo. E vai ser rápido, porque de um ano para cá já teve uma evolução muito grande, né? Absurda. A gente está falando aqui, mas a gente está sonhando e viajando no futuro, pensando talvez numa odontologia de 2030, 2050. Né? Sei lá, eu não sei dizer. Tem muita gente que fala, nossa, vai assistir nosso podcast aqui, o seu podcast, não o nosso, o seu podcast. É nossa. E você vai... E eles vão falar que a gente está falando muito futurista e tal, estamos falando besteira. Mas tudo é possível hoje na odontologia. Tudo é possível. Se a gente pegasse o saudoso seu Rolly de Unis de 1960 e trouxesse ele para 2022, ele não acreditaria na odontologia que ele está vendo. Hoje, exatamente. Quando ele estava entre nós, eu gosto muito de usar ele porque foi uma pessoa que foi muito importante na minha vida, tanto profissionalmente como ser humano. Aprendi muito com ele. Nos últimos 2 anos de vida dele, ele gostava muito de estar na nossa empresa. Praticamente 2, 3 vezes por semana ele estava lá. Todos os cursos ele participava. Ele gostava tanto da Proto que ele pegava o ninho dele, né, e saía visitando, igual quando eu comecei lá no colégio. Era praticamente de 15 em 15 dias. Ele passava lá, sentava lá, contava história, falava. Ele vinha devagarinho e tal, e falava ali. Eu tive o privilégio de conhecer ele, aprendi um pouco com ele. Igual você falou, de onde todo lugar ele estava. Agora eu vou lá para Globo, depois vamos ser para onde. Ele gostava de rodar. O trabalho dele era ficar visitando as dentais e visitando os laboratórios. Isso era muito bom. Então, assim, ele já estava espantado com o nível de odontologia que se entregava e ele já não executava mais. Ele fazia tipo 1, 2, 3 dentes ao ano. Não fazia mais muito. Ele até reclamava. Ele não vou dizer que ele sofria, mas ele era assim, ele queria estar ainda na ativa, né? Mas ele não estava mais. Mas assim, ele já se espantava com o nível de evolução. Aí quando você pega a gente hoje e a gente compara ali na frente, cara, quer uma comparação mais simples, mais curta? Vamos pegar um iPhone 4 e vamos pegar o 14 que foi lançado agora. Na mão, não vamos nem ligar eles. Você já vê que é assustador. É assustador. Então, da mesma coisa, essas outras coisas. Ou vai ter modelo biodegradável. Tem um rapaz na internet, eu não conheço pessoalmente, eu conheço ele de internet. O nome dele chama Thiago, ele tem um canal chamado Expliquete. Thiago Expliquete. Não conheço, não. Ele é brasileiro. Eu acho, não tenho certeza. Eu acho que ele mora na França. Ele trabalha para uma empresa da área digital, de desenvolvimento de equipamento e de produto. E ele criou esse canal para ajudar os técnicos. E volta e meia ele Mas isso é ligado à odontologia ou geral? Odontologia. E aí ele mostra muito isso, sabe? Ele mostra assim que a preocupação da empresa no qual ele está de criar um produto que possa ser biodegradável. Então ele mostra que não pode descartar o líquido na pia, não pode lavar os modelos na bombinha de álcool na pia, que você deve ter uma bacia para fazer aquilo, que é 1000 vezes melhor você deixar o álcool evaporando no sol do que jogar dentro da água, porque aquilo ali contamina, que se você tiver um resto de resina 3D suja ou contaminada, que você coloque dentro de uma lata de manteiga, de um sei lá do que, põe no sol, que a luz do sol polimeriza, aí você descarta aquilo já sólido no lixo comum. Aí ele vai falando um monte de outras coisas. Então, se já existe, e ele trabalha na indústria, se já existe essa preocupação, ou vai vir líquidos biodegradáveis, ou vai deixar de existir. Ou vai ter que deixar de existir. Ou vai ter que deixar de existir. E aí você fala, você quer voltar para o gesso? Não vai. Não vai. Não vai voltar para o gesso. O gesso, além de ser caro, para ser um gesso bom,
Não, e outro, o dentista tá escaneando, a facilidade é outra, Ele não não precisa quer, de remoldar, ele vai querer voltar para isso jamais. Então a gente vai ter que dar nossos pulos, né? Talvez os modelos sejam para casos muito extensos, mas mesmo assim, ou para um caso de estratificação, que hoje, se você pegar de 100% dos laboratórios, 65% não quer mais estratificar, quer só maquiar. Porque a maquiagem evoluiu a um ponto onde você não quer precisa mais. Você não quer mais estratificar, você quer maquiar. E aí vai criar uma nova profissão dentro da prótese, que vai ser mais uma especialidade, que vão ser os técnicos que fazem estratificação. E esses técnicos vão cobrar valores muito maiores de quem faz maquiagem. Vão trabalhar muito menos, mas vão cobrar muito mais caro, porque vão ter que entregar um trabalho personalizado. Né? Não é nem diferenciado, porque tem técnicos que fazem maquiagem com um negócio absurdo de qualidade. Né? E você hoje sabe... em dia é até difícil você comparar, ainda mais com o negócio de foto, você saber se é estratificado ou maquiado. Muita gente até posta, assim, você tem que ter muito olho clínico. Exatamente, para... E antigamente realmente não era assim. Era nítido. Você via, é maquiado. Inclusive, estratificado era até caríssimo, né? E tinha muita demanda. Hoje é até difícil achar, porque assim... Não compensa, fala, não, eu vou perder tempo estratificando, sem que eu vou te entregar a mesma qualidade na maquiagem. E os dentistas veem isso e falam, não, então tudo bem. Mas ainda tem as pessoas novos e velhos na odontologia que querem o produto estratificado. Tanto é que a cerâmica refratária, sobre refratário, era feita na década de 90 em grande quantidade, deixou de ser feita no final da década de 90 pela dificuldade no preparo, para dificuldade na cimentação, pela dificuldade na fratura dos elementos, e fazer novamente aquilo era muito demorado, né? E agora está voltando de novo. Os últimos 2, 3 anos voltou em força total. Em força total. E hoje nós temos aí no Brasil fazendo esses casos de refratário, Alain Domingues, o Pedro de Salvador, que é mineiro e mora em Salvador, o Pedrinho lá, faz caso específico, o Leonardo Bocabella, que faz coisas extraordinárias, e tem mais aí... Até demanda de curso, né? Sei que dá curso, tá crescendo muito para isso, né? Ian Barroso faz casos também primorosos aí, o Pedro, eu lembrei o sobrenome do Pedro Castro, né? Tem um grupinho aí de 10 pessoas no Brasil que entregam esse tipo de serviço e que não dão conta de entregar. E tem um outro grupo que foi embora, né? E outros que estão até voltando de fora do país, foram embora do Brasil e estão voltando para o Brasil porque a demanda aqui está tão grande que tá melhor trabalhar no Brasil do que trabalhar lá fora, né? O Cristiano Soares voltou para o Brasil, acho que ele está morando em Campinas, ele é de Campinas, está morando em Campinas. O Cristiano Soares passou uma temporada trabalhando em Los Angeles com o time do APA, aí tem o Murilo Calgaro que está lá, tem o João Murilo não voltou não, né? O Murilo não volta. Aí tem o João Ricardo, aí tem mais outras pessoas trabalhando lá também, parece que o Sandro foi para lá. Então tem uma galera que saiu do Brasil porque a valorização lá fora era maior que aqui. A qualidade desses caras que você falou também era são muito grandes até hoje. E lá fora era meio que raro esse tipo. Então os caras viram a oportunidade também financeira de ganhar super bem e levar a nossa odontologia, porque nossa odontologia é boa. Mas Everson, para pensar, quantos famosos na prótese tem na Alemanha que você conhece? Quantos famosos tem na Grécia que você conhece? Quantos famosos tem na Itália? É 1, 2. Na Holanda, 2. Não é porque o país é pequeno, não. É um país de uma população de milhões. Quantos que tem? Você chega no Brasil, você tem um sucesso para cada cidade. Nós temos um volume muito grande. O nível, é como nós sempre fomos mais pobres que eles lá fora, o acesso à tecnologia para nós era por último, quer dizer, era entregue para os países desenvolvidos, e quando aparecia algum importador que tinha coragem de trazer aquele produto para cá, era a hora que a gente recebia essa tecnologia. Então, assim, a gente fazia na unha. Todos nós, você e todos os técnicos aí faziam na unha. Era na unha. Então, a gente aprendeu a fazer muito com pouco. Por isso que o Brasil virou um celeiro.
E aí o que está acontecendo? Os Estados Unidos estão pescando os técnicos no Brasil, a Europa está buscando técnicos no Brasil, porque para eles é barato levar a gente. Primeiro, o dinheiro deles vale 5 vezes mais que o nosso. Então, se a gente, técnico lá ganhasse 10 mil euros, e dentista também. Para nós é 50 mil reais. E dentista também está tendo assim, laboratórios fazendo muito caso para fora. Eles, né? Não, você está falando laboratório fazendo caso para dentistas de fora. Demais, tá tendo demais também. Sim, porque é mais barato, o dinheiro deles vale 5 vezes mais. E a qualidade, ó. E a qualidade é 5 vezes maior. 5 vezes maior. Aí você evolui um pouquinho mais o pensamento, vai para um segundo ponto. Tem dentistas extremamente inteligentes no Brasil fazendo turismo odontológico. O que é o turismo odontológico? O cara traz o paciente, faz a propaganda dele lá fora, traz o paciente dele aqui cobrando preços internacionais e não preços nacionais e bota o paciente dele para visitar uma belíssima cidade turística enquanto confecciona a prótese. E isso funciona. Isso funciona. Aí a gente útil ao agradável. Aí a gente está vendo que existe uma multidão de oportunidades para nós técnicos. Existe uma multidão. O que a gente precisa fazer para começar a comer uma fatia desse bolo? Aí a gente volta para o início do podcast. Administração. Se a gente não tiver administração, se a gente não tiver cuidado, se a gente não souber liderar, se a gente não souber formar time, se a gente não souber identificar a potencialidade de cada colaborador nosso, se a gente não tiver compromisso com o nosso cliente de entrega, se a gente não souber e criar uma assinatura para o nosso trabalho, nada adianta vir a oportunidade. Não vai conseguir pegar nada ela vai aparecer para você e ela vai para outro. E aí vira a seleção natural. Sempre o mais preparado, o mais desenvolvido fica com as melhores oportunidades. Não, e esse ciclo ocioso dentro da prótese ele já é normal, né? Tem muito laboratório que começa, aí cresce, aí ele pega demanda demais, começa a perder cliente, aí o outro do lado cresce, aí inclusive até com o próprio protético mesmo, vai pulando de laboratório em laboratório, porque vai recebendo proposta maior, porque falta demanda também, né? Para a questão de técnico, porque assim, o técnico existe... O mercado nosso hoje, existe muita oportunidade. Na verdade, falta mão de obra. E os que se dedicam crescem bem mais rápido. E é igual laboratório. Por questão de gestão, todos caem no mesmo problema. Depois, eu mesmo passei por isso. Depois você aprende, aí você estabiliza, acorda para a vida, né? Que, igual você falou para mim uma vez, acorda. E a gente entende como é que funciona. E aí, quando você se prepara com a base certa, com os pilares certos, aí, quando você cresce, você nunca mais... decai, porque... Concordo com você. O número de faculdades é muito maior do que o número de escolas de prótese. E a gente entende que um técnico que sai da escola de prótese, devido ao período ser muito curto, ele não sai formado. Exatamente. Então ele não dá conta de assumir uma carteira com 2 dentistas. Com um dentista. Ele não dentista consegue. Já é difícil. Ele não consegue. Então sempre vai ter demanda reprimida. Vai ter gente querendo e pouca gente para conseguir entregar. Por isso que os equipamentos vieram, para ajudar você a conseguir dar escala. Mas se você, dono de laboratório, não sabe formar time, se você não sabe ensinar, se você não consegue criar uma linha de produção, não consegue implantar a revolução industrial ou a revolução tecnológica dentro da sua empresa, como que você vai, cara? Exatamente. Não vai. Por isso que a gente precisa ser empresário. Eu sempre falo para as pessoas quando elas me procuram, principalmente elas me procuram quando estão fazendo curso dentro da empresa. Né? A minha sala fica no mesmo andar do centro de treinamento. Então as pessoas vão na minha sala, estão lá, aí tem um intervalo ali, o lanche e tal. Aí eles vêm lá na minha porta, eles vão lá na minha sala para falar comigo. E falam, qual o meu próximo curso? Eu falo, administração. Administração em produção. Sabe, gestão de pessoas. Aí fala, mas aonde eu faço esse curso? Eu falei, na faculdade. Corre pra lá. Ah, mas eu não tenho tempo. Entenda, aquelas pessoas que não abrem tempo na agenda para estudar, ela está deixando de afiar o machado dela. Lá na frente, o machado dela não corta mais a árvore. E vai fazer falta. Aí ela vai perder tudo para começar de novo. Então, é melhor ganhar um pouco menos, segurar um pouco o crescimento e crescer correto, preparado. Ou contrata-se pessoas para fazer isso para elas, mas permita elas trabalharem. Porque tem muita gente que tem dentro da sua empresa um administrador para ser só um souvenir.
para falar que tem. Esse é o meu administrador. Mas na hora que aquela pessoa que você apresentou dizendo, Na hora que ele vai tomar uma esse aqui é meu decisão, administrador, ele não pode tomar ele decisão. não pode tomar decisão, não adianta nada. E outra coisa que eu acho extremamente importante para um laboratório, para uma clínica, chama-se divisão de riqueza. Se você quer ter aquele cara que entrega para você naquele nível e você reconhece que aquele cara trabalha, ele se esforça, divide riqueza com ele. Eu sou a favor da SS. Você sabe o que é SS? É a sociedade. Na verdade, não é SS, é SC, que é a sociedade combinada. É igual advogado. Saca só, Everson. Quantas vezes você vê na rua aqueles grandes escritórios de advocacia escrito assim, fulano de tal e embaixo SC. Uhum. O que é isso? Leva o nome porque o artista é quem? É o cara que fundou aquele escritório, Que né? abriu. Que criou. E ele é especialista em alguma coisa, direito tributário, direito trabalhista, direito disso, direito daquilo. Ele é especialista em alguma coisa. E ele embaixo, ele tem um time violento, que os caras são sócios do escritório. Então, quando os caras vencem uma causa, tantos por cento é do dono, porque Todo mundo ganha. tantos por cento é dele, tantos por cento é dos assistentes. E aí ele tem o direito, né, de comprar um papel na mesa de voto ali da sociedade. Então, por que um laboratório não pode ser assim? Por que E um com laboratório não certeza, pode ser porque assim? é uma maneira de você não perder qualidade também, né? Não, você não perdeu o cara, o seu artista que está ali com você, porque é o seguinte, quando a pessoa sai do seu laboratório para montar o dele, ele só tem dois caminhos. Ou é porque ele quer ganhar mais, ou é porque ele não se sente valorizado. Então, se ele entra na sociedade, ele vai conseguir experimentar sabores que ele não conseguiria experimentar como sendo funcionário. Como sendo funcionário. E você pode dar uma sociedade onde ele não tem direito de administração. Então você vai falar assim, cara, beleza, você é o meu melhor ceramista, você quer ter sua empresa, então vem cá, eu vou te vender 10% da minha empresa. E você vai ser o coordenador da cerâmica. E aí os melhores a gente vai fazer isso, a gente vai vender 2%, a gente vai vender 3%, o cara vai passar ali a participar, ele vai ganhar a produtividade dele e vai ganhar prolabore no final do ano. Aí ele vai perceber as dificuldades, porque muita gente às vezes sai da sua empresa para montar o dela e não dá certo, ela não volta para você. Ela volta para o seu concorrente. Ela vai para o concorrente. Ela vai para o concorrente. Não, e outra, ele participa também do dia a dia ali, onde você abre tudo, porque assim, existem os problemas do dia a dia. E muita gente acha, é só fazer o dentezinho aqui e entregar, e não é isso. Tem os perrengues ali administrativo, financeiro, gestão, compra de dental, que eu acho que hoje é muito importante você saber comprar, você ter o estoque dentro do laboratório. Gestão de estoque é tudo. É tudo hoje. Hoje o laboratório não para porque eu tenho uma mini dental lá dentro. Mas até descobrir isso, era toda hora o boy indo lá e aí. E é caro. E é caro. Caríssimo, caríssimo. Então esses detalhes, que é o que, na verdade, é o que você falou, que muita gente, às vezes o cara que está começando ou sai de um laboratório e abre o dele, quebra a cara no primeiro tempo até aprender. Porque ele não vê aquilo, ele não vê esse dia a dia. Ele está ali na bancada, só trabalhando, ele não consegue ver, mas quando ele tem essa percepção, ele até, se brincar, até pensa duas vezes de tomar essa decisão, não. Sim, isso aí tem que ser olhado diariamente para dentro da sua empresa. Sempre você tem que dar 2, 3 passos para fora dela para enxergar mais coisa. E é engraçado, para cada passo que você dá, você vê uma coisa diferente. E aí, em algumas maneiras você consegue resolver mais fácil, outras vezes você não consegue. E outra, com essa evolução da agora, com a questão da tecnologia, ultimamente eu tô vendo muito isso, sabe, Vinícius? A gente tá ali, a gente tem o jeito de fazer nós, né? Só que a tecnologia te permite fazer de um jeito mais rápido e brincar até melhor. Só que quando você tá no dia a dia, você não para ver isso. Quando você dá 2 passos para trás ou quando você vai em outro laboratório, você fala, nossa, eu poderia estar fazendo desse jeito. É o que acontece hoje com muita gente que compra fresadora ou entra para tecnologia sem buscar conhecimento ou entender como é que funciona e fica com o equipamento parado e fala, mas para mim não deu certo. Não, é porque você está tão ali focado, tão ali de cabeça na bancada, você não consegue nem perceber o que aquilo ali pode te proporcionar e por qual caminho você pode seguir. Eu vou te dar um exemplo. Legal isso aí que você falou, porque eu vou te dar esse exemplo, você vai enxergar claramente isso.
Alguns clientes nossos, às vezes, adquirem duas fresadoras. Adquirem uma fresadora seca e adquirem uma fresadora molhada. Aí, como que eles fazem? Hoje é o dia da fresadora seca. Quer dizer, toda a força dele está sendo dedicada na fresadora seca. Fresar de zircônia, cera, provisório, placa meio relaxante, ele foca aquilo. Aí ele deixa a molhada parada. Aí amanhã, a força dele está sendo toda gerada em cima da molhada e a outra fica seca. São equipamentos, por exemplo, que precisam trabalhar todos os dias para que ele te dê resultado. Exatamente. Aí por que você não coloca ela para trabalhar todos os dias? Porque você não tem um gerente de produção. E sem um gerente de produção dentro do seu laboratório, eu não estou falando de gerente de produção de prótese, não. Porque gerente de produção, você traz do mercado, é um cara que é um salário não é tão alto e é um cara que organiza a sua empresa, que ele vai controlar o serviço que entra e vai controlar o serviço que sai. Aí você você me pergunta assim, Vinícius, mas ele não tem olho para saber se o serviço ficou bom ou ruim. Tá, ele não tem olho para isso, mas não é treinável? Sim. É treinável. Se entregar dentro do padrão do laboratório, vai embora. E aí o cara vai fazer cálculo para você de material, ele vai pôr todas as máquinas para trabalhar, porque ele vai pôr o seu colaborador do desenho para soltar serviço para as duas máquinas, para que elas funcionem todos os dias, para desafogar. Ele vai olhar o serviço que está mais acumulado, e aí, às vezes, ele para uma máquina para fazer aquele serviço que tem menos, para fazer aquele serviço que tem mais, para tirar o gargalo, exatamente como o cara da CMT faz no trânsito. Se de manhã o fluxo está indo para frente e o que vai para trás só tá um fiozinho, ele tampa duas faixas de quem está indo para trás e libera essas duas faixas com as outras três para a pessoa seguir. Não. E aí acontece o desafogo. E às vezes você fica o tempo todo morrendo afogado dentro do seu laboratório, e os equipamentos estão lá para te salvar. A boia do salva-vida tá lá, mas você não bota o colete, cara. Você fica morrendo afogado. Eu sempre brinco para qualquer técnico, eu sempre falo isso. O laboratório, ou você tá morrendo de sede, ou você tá morrendo afogado. Por que não pode ser bacana deixar a água na altura do peito, que você pode tanto se refrescar, quanto nadar, quanto ficar parado, se você escolher. Mas, às vezes, a gente não quer dividir riqueza. A gente não quer pôr pessoas capacitadas. O dono do Alibaba, ele disse numa frase, nesses tirinhas que colocam, que ele não é o melhor colaborador da empresa dele. Você não é obrigado a ser o melhor colaborador da sua empresa. Agora você tem que ter olho de águia. Você tem que ter olho de águia para colocar as melhores pessoas no lugar certo, para elas entregarem o melhor resultado para sua empresa. E esse negócio de processo é um trem tão interessante que quando você começa a fazer isso e entender esse detalhe, aí você consegue entender a precificação do seu produto. Porque é uma pergunta básica que a gente vai voltar lá atrás de novo, que é o protético perguntar como é que eu vou colocar o preço no meu elemento, no meu trabalho. Depende de todo esse processo, que igual você falou, quando você sabe quanto você vai gastar. Quando você sabe, hoje a tecnologia mesmo, a hora. Eu duvido que tem laboratório que conta. Que faz essa conta da hora que ela trabalha para saber quanto aqui, coloca no elemento. Se você tiver um bom administrador de empresa trabalhando dentro da sua empresa, ele vai montar o custo fixo da sua empresa, ele vai montar o custo do produto seu para produzir, ele vai saber quantas horas demora para produzir aquele produto. E esses números... E vai te dizer quantas horas aquela máquina que você comprou caríssima tem que trabalhar para ela se pagar. Sim, mas eu falo assim, esses cálculos todos vai permitir você olhar para o seu negócio e entender se o seu negócio está pequeno, se ele tem capacidade de crescimento com o número de pessoas que você tem, ou se ele está grande demais e você precisa colocar mais pessoas. Com certeza. Entende? Ele vai conseguir contratar melhor pessoas para trabalhar para sua empresa. Ele vai ser mais frio na hora da tomada de decisão, vai ter menos emoção descarregada em cima daquilo. Vai trabalhar mais leve, Por isso que alguns administradores falam que uma empresa é formada de produto, processo e pessoas, né? Então, assim, mas é pessoas, processo e depois o produto, né? Então, para mim, dentro da nossa empresa hoje, a parte mais importante são as pessoas. Por isso é o alto astral da Dental Globo. Por isso, quando a gente vai, a gente
A gente derrama simpatia, carisma. A gente tem problema? Tem. É igual a grande família. Todo mundo tem, né, menino? A gente briga, a gente ri e tal. Mas assim, hoje o foco é pessoas, porque a gente entende que sem elas a gente não faz nada. Dentro de um laboratório é a mesma forma. Se você tiver uma máquina, até tem um vídeo engraçado de um amigo, irmão que eu tenho, chama Alex Formiga, de Imperatriz do Maranhão, que falaram para ele um dia que o Cadicam faz tudo sozinho. Aí ele disse que ele chegou de manhã com a xícara dele, com café, e falou: "E aí, Cadicam, faz um dente para mim." E bebeu o café dele olhando. A máquina nem ligou. Então ela precisa de pessoas para ligar, precisa de pessoas com carinho para cuidar do equipamento, precisa de pessoas para desenhar o serviço que você quer que a máquina faça, para acompanhar o processo, para entender se o processo ficou bom, para enviar para o cliente, para tratar a secretária com carinho, para tratar o dentista com carinho, para atender o paciente com amor. Com certeza. Então, sem essas pessoas empolgadas, enganjadas no seu processo, isso não vira nada. Aí, se você não tem essas pessoas nesse nível, você tem um processo quebrado, que você tem que ficar indo e vindo o tempo todo para corrigir os que as pessoas fazem errado, e você tem um produto de baixa qualidade. Mesmo que você talvez sozinho entregue um produto de alto nível, mas o seu processo é quebrado, você vira escravo da sua empresa não cresce. E aí, Everson, às vezes você tem uma empresa pequenininha com 3 funcionários, ela é um sucesso. E aí você coloca 10 e ela vira um problema. Você está falando aí, e com certeza muita gente vai fazer a pergunta bem assim, mas esse tanto de gente para trabalhar é difícil de gerir, de manter todo mundo motivado, de fazer a pessoa realmente vestir a camisa, mas o que faz isso é exatamente o processo. O processo que você criou, e quando ele fala processo, não é o processo até de motivacional que você coloca dentro do seu funcionário, o jeito que você trabalha ele, o jeito que você trabalha a cabeça dele, para ele poder estar todo dia ali entregando esse mesmo resultado. Porque assim, é igual você falou, gente, nós somos ser humano, todo ser humano é frágil, tem um dia que não tá bom, mas quando você tem um processo bem montado, o mau humor dele não vai afetar nada. Não afeta, porque todos nós gostamos de seguir processo. E eu vou te falar, ninguém sai de casa falando assim, na hora que eu chegar no meu trabalho, eu vou tratar mal o meu cliente. Ninguém faz isso. Ninguém é louco. A gente precisa do cliente pra gente sobreviver. Mas por que a gente trata mal? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder para nós mesmos todo dia. Por que a gente trata mal? Cara, tem alguma coisa fora do processo que a gente não fez certo. Não. Às vezes, a gente é culpado por algo que a gente não fez. Às vezes, a gente é culpado por algo que a gente deixou de fazer e não foi avisado que a gente tinha que fazer. Ou até mesmo, você cobra algo de alguém que você nem ensinou. Sabe? Falha onde? Cara, é assim, é muito louco, né? Mas eu sou de uma época que você chegava no laboratório e você era xingado de burro, cara. Você era xingado de burro. Aí você fala, cara, mas você nunca me ensinou isso. Você não aprendeu porque você é burro. Se você fosse inteligente, você sentava e aprendia sozinho. E aí... porque todo mundo que começou desse jeito. Isso aí é uma coisa que quando alguns funcionários chegou para mim lá, uns parceiros, uns colaboradores, veio falar comigo, falou, cara, aqui a energia é tão diferente, aqui eu não vejo gritaria, ninguém xingando, todo mundo ajuda o outro, mas não, porque lá atrás é o que você falou. Você ia perguntar alguma coisa, o cara fala, não, eu sentei aqui, tive que ficar aprendendo sozinho, se vira. Uai, eu cresci sozinho, eu era boy, virei protético, você dá seus pulos, mas sabe o que acontecia lá atrás? O número de dentistas era pequeno, porque só tinha as universidades federais para formar. Então o número de clientes era pouco. E o número de técnicos era um pouco. Se o cara ensinasse para o outro, aquele outro saía, montava e levava os clientes. Se ele fosse mais habilidoso que ele levava os clientes. Hoje é o contrário. Se você não formar, se você não for formador, a sua empresa não cresce. Você não sai do lugar. Sua empresa não cresce, você não ganha dinheiro, você não vive, você vira escravo, você vai morrer na bancada. Agora, beleza, você entendeu que você tem que dividir conhecimento. Tá, sua empresa está próspera, está crescendo, você está ensinando seus técnicos, eles estão indo bem, bacana. Se você não pôr dinheiro na mão dos caras, eles vão embora, porque todo mundo sonha. Não é só você que tem que andar de BMW, não. Seu funcionário também. Se você conseguir fazer seu funcionário andar de BMW, eles vão trabalhar muito mais, você vai ganhar muito mais dinheiro.
Uma pessoa disse para mim assim: você prefere ganhar 1% de 1 milhão ou 1% de R$10? Ou 10% de R$10? Eu prefiro ganhar 1% de 1 milhão. Com certeza. Eu não quero ganhar 10% de R$10 ou 10% de E a gente tem R$100. muita história na prótese mesmo de gestor que pensava desse jeito e hoje Pois é, mas não aí sai tem, do mas lugar. tem Perdeu grandes profissionais por não querer dividir. e tem outros gestores que criaram a filosofia o seguinte: olha, eu não pago para você R$50. Não, vamos falar melhor. Eu não pago R$100 para fazer um Emacs para mim. Você é meu funcionário. Eu não pago R$100 para você fazer um Emacs para mim. Eu te pago 30. Só que é o seguinte: eu vou te dar, se você der conta de fazer, eu vou te dar 500 Emacs para você maquiar no mês. Você dá conta? Dou conta. Então eu vou pôr 500 na sua mão. Cara, aí você faz a conta. Olha o quanto eu vou ganhar. Olha o quanto que vai ser bom para minha família. Então, assim, isso entra na questão de divisão de riqueza. Nós, como gestores, sabendo o custo fixo da nossa empresa, sabendo o quanto custa para construir um produto, sabendo esses custos, é fácil você determinar quanto você pode pagar. Sim, você sabe até o limite que você pode agora ir. O pagamento acontece de uma forma subjetiva. Eu vou te dar 30%. Cara, o cara não sabe nem quanto ele ganha. Quanto que sobra para uma empresa brutamente. A conta dele é assim: eu pago tanto de dental, eu pago tanto de água e luz de telefone alto, né? e eu recebo isso. Então eu ganho isso. Cara, ele não ganha isso. Ele não ganha isso. Ele não entende que quando o equipamento quebra, ele vai ter que tirar do dele para pagar, porque ele não separou o dinheiro da empresa, ele não montou um fluxo de caixa, ele não criou previsibilidade, ele não fez um monte de outras coisas. Aí tudo é pego de surpresa. Aí o que acontece com esse cara? Ele ganha muito dinheiro no mês e ele perde esse dinheiro rapidamente nos outros 2 meses da frente e esses 2 da frente ainda levam o lucro deles também lá para frente. Quer dizer, o cara não ganha nada em 3. Então, assim, quando você cria um modelo de negócio bem estruturado, seus funcionários registrados, recebendo, pagando INSS, recolhendo todos os impostos, fazendo uma coisa redonda, além dele estar protegido, ele consegue fazer essas contas de um jeito mais fácil. Quando ele trabalha na amizade, cara, o susto é grande. Não é à toa que tem grandes casos trabalhistas, laboratórios que eram gigantes e que faliram, laboratórios pequenos que faliram, laboratórios médios que faliram por causa de causas trabalhistas. E aí o cara começa a colocar a culpa no funcionário. Eu pagava uma comissão de 30% e o cara ainda me levou na justiça. Tá bom, mas no dia que o cara caiu de moto e machucou, ele precisava encostar pelo INSS, ele não tinha. E você não foi lá e bancou o salário dele não, bonitão. Entendeu? Aí dá vontade de falar isso. Então, assim, tem que fazer o negócio certo. Se você recolhe os impostos... Tem que levar como empresa. Cara. Você tem que ter ou não todo monta, ou não monta. Então não mexe, ou exatamente. não monta. Vai trabalhar para os outros. Mas tem que montar como empresa. Tem que ser assim. Eu sei, todo mundo um exemplo que a gente teve agora recente, a pandemia. A pandemia arrebentou com muito laboratório que estava bagunçado desse jeito. Agora, quem estava lá certinho, com a carteira organizada, todo mundo assinado, o próprio governo deu auxílio, você assegurou todo mundo. Você mesmo recebeu auxílio? Você mesmo recebeu através auxílio. Do Pronamp. Agora, quem não tinha isso? Falei, quantos laboratórios você sabe que fechou na pandemia? Muitos. E outro ainda ficou com problema trabalhista. Ou tá capenga até hoje. Ou tá capenga até hoje. Mas, cara... papo para muitos podcasts. Pois é, eu falo, quando você está organizado, Deus te abençoa tanto que você faz crescer nesses momentos. Porque assim, a gente mesmo, a gente teve um crescimento muito grande depois da pandemia. Mas a odontologia cresceu muito na pandemia. Também. Porque no ano de 2020, as pessoas em casa, elas não tinham o que fazer. Então elas começaram a entrar na internet e começar a ver padrão de beleza. Porque assim, quando você tem pouco tempo... A gente só parou 15 dias. Não, então. Mas quando a gente por exemplo, se você ficar de férias 30 dias, na primeira semana, você olha sites de notícias, essas coisas, depois você para com isso. Aí você vai para um segundo momento, você vai olhar o que está faltando dentro de casa, aí você compra tudo que precisa para dentro de casa. Aí depois você vai para um terceiro momento, não tem mais o que comprar para dentro de casa.
Foi o que muita gente fez, né? A Aí empresa começa- de imóveis cresceu absurdamente. Aí você começa a olhar outras coisas. Aí você começa a olhar padrão de beleza. Ah, eu tenho que emagrecer. Então, já que eu tô à toa, vou fazer exercício, Vou fazer uma caminhada, exercício. vou fazer uma dieta. Aí você olha pro cabelo, vou fazer um implante capilar, vou mexer nos meus dentes. E você vai caminhando nesse caminho. E aí depois nós vivemos um segundo momento que foi em 2021, que foi a retirada das máscaras. Aí foi mais louco ainda, porque aí Isso é ninguém verdade. queria sorrir mais. Porque assim, sorrir feio, né? Quem tava com os dentes danados, quando tirou a máscara, assustou. Porque Assustou, você porque- acostumou muito tempo com a pessoa com máscara, quando você tira, pum, você Isso é assusta. verdade. Aí, de novo, aqueceu. E aí, o que aconteceu foi que as pessoas começaram a buscar padrão de beleza. Agora, aí eles acostumaram com o padrão de beleza, agora eles querem mais. Então, quem já tinha feito tratamento odontológico quis melhorar, e já quis melhorar de novo, e virou cosmético agora. Agora o cara quer Agora já sempre. era, Agora né? o cara quer sempre. E o nosso trabalho, que já era puxado, que a gente já tinha muito, ficou maior e vai continuar maior. Então, para O qualquer... nível de exigência também cresceu bastante. E aí né? agora você vai ter que buscar caminhos, porque a mão de obra é pouca e você vai caminhar para os equipamentos digitais. Tanto o dentista quanto o técnico. O dentista precisa moldar mais rápido o paciente, então é com os scanners intraoral, e nós, laboratório, produzir a prótese mais rápido possível, porque o paciente virou imediatista, ele quer para ontem. A gente é assim também, né? A gente compra um carro, a gente não aguenta esperar uma semana para receber, né? Para receber, A gente exatamente. não aguenta, então é da mesma E a forma. gente tem que aprender, a gente tem que saber não misturar isso. É igual você falou, entender. A tecnologia ela veio exatamente para acelerar o processo. Isso não quer dizer que você vai, igual você falou, vai tomar um café e ela vai fazer por você. Você tem que buscar seu conhecimento também. Vai você aí, tem que cara de correr campo. atrás. Você entendeu? É igual a gente fala muito aqui disso. O cara que quer ir para a tecnologia, existe um mercado gigantesco. Mas, cara, o nível de dedicação continua o mesmo. Você tem que. Uma hora você tem que pagar um preço. Sim. Não adianta você achar que vai chegar, vai estar tudo prontinho, bonitinho, que... Eu tô falando, no dia que tiver isso aí, com certeza vai precisar de você em outra... Mas se eu pudesse outra coisa. mas se eu pudesse dar um recado final, É isso assim, que eu ia falar pra você agora. Fica à vontade, deixa o seu conselho para todo mundo que tá começando, que tá no meio, que... Enfim. Mas se eu pudesse dar um recado final, o meu recado final seria só um, que era assim: comece a colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Tem muita gente que às vezes deixa de colocar em prática porque acha que não está preparado. Que deixa de colocar em prática por receio do que vão falar, do que vão fazer. E não deixe para depois a organização da sua empresa. Não deixe para depois. Coloque em prática. Comece a praticar isso. Vai ser muito importante para a carreira do técnico, de uma forma geral. Sim. De uma forma geral. No mais, cara, quero te agradecer demais. Eu sou um cara que gosto mais de ficar nos bastidores, eu não gosto muito de aparecer. Eu acho que quem tem que aparecer é o meu time. Mas fiquei muito feliz com esse bate-papo. Eu acho que a gente tinha conversa para muitas horas aí para frente. Acho que tem conversa demais, né? A gente tem muita coisa para falar. Mas quero te agradecer demais. Fico feliz do Riso Cash estar virando um sucesso. O que depender da nossa empresa, da Dental Globo, a gente vai ajudar você nisso aí, tá? E vamos para frente. A gente tem um mundo gigante ainda para a gente caminhar e traçar. Com certeza. E você que quer, e falando ali para aquela câmera, câmera número 4, você que tem um sonho, não desiste dele não. Se você trabalhar duro, se você se esforçar, se você for honesto, se você respeitar os processos, se você respeitar as pessoas que andam com você, você vai chegar lá. Você vai ser um sucesso. Com você certeza. vai se dar bem. E o tamanho, de grande ou pequeno, isso não importa. Importa você estar realizado, você estar feliz com aquilo que você faz, você ser apaixonado por aquilo. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu não consigo me ver, desde quando eu paro para pensar na minha retrospectiva, eu não consigo me ver sendo outra coisa a não ser sendo vendedor. Eu sempre quis ser vendedor. Eu nunca me esqueço quando eu virei boy da Dental Gaúcho e meu pai morava num barracão. A gente morava num barracão, eram 2 cômodos. Não, um cômodo. Era o banheiro e o cômodo que a gente dormia. Uhum. Minha mãe abriu uma mesa de bar, mesa da Brahma, aquela mesa de metal da Brahma, de manhã,
ela recolhia os colchões que ficavam ali, nós somos 5, né? Meu pai, minha mãe e mais 2 irmãos mais novos que eu. Eu tenho um irmão que é autista a um grau alto, então ele vive o mundinho dele, né? Então, nós 5, e ela colocava os colchões, a gente dormia, no outro dia ela enrolava os colchões, amarrava com uma fita e abria a mesa, a gente tomava café e todo mundo ia trabalhar, ficava minha mãe e esse meu irmão especial dentro de casa. E aí chegou um ponto que a gente cresceu, foi ficando grande demais, já não cabia. Não cabia. E aí minha avó me pegou, minha avó paterna me pegou para morar com ela por um período, até meu pai conseguir ter um local maior para poder me levar de volta. E eu já era boy da Dental Gaúcho. Já tava na... Eu já era boy. Eu tinha 15 para 16 anos, eu já era boy. E o meu avô conversando comigo, eu falei assim pro meu avô um dia assim, falei, vô, um dia eu vou ser vendedor da Dental, eu vou ter minha moto, eu vou ter meu carro, eu vou conseguir pagar, ajudar minha mãe com as coisas dela. E meu vô militar, né? Ele deu uma risada e falou assim, você tá sonhando alto demais, garoto. Você tá sonhando alto demais, garoto. Você tem que cair pra vida e trabalhar e esperar. O vô antigamente era bruto. Mas ele não foi bruto. Ele me disse o seguinte, que pra mim conseguir chegar no meu sonho eu tenho que estar acordado. Era isso que ele queria falar. Ele não queria... Mas era o jeito deles falar. Uma vez o meu avô fez igualzinho, só que, cara, ele chegou até... Eu tava brincando, falei alguma coisa de crescimento. Falei, acorda pra vida, vai me dar um tapa assim. Eu acho que era o jeito deles querer passar o recado. Que era mas nós, quando adolescentes e crianças, a gente começa a sonhar e a gente esquece de agir, é colocar em prática aquilo que a gente quer. A gente começar a correr atrás do nosso sonho. A gente não faz isso. Se não tiver alguém para falar assim, cara, chega, você já sonhou, você já escolheu seu objetivo, agora seja flecha, vai. Atinge seu alvo. Foi isso que ele quis fazer comigo. E o que aconteceu? Eu virei aquilo que eu queria e depois daquilo eu caminhei outros caminhos, eu atingi outros objetivos, eu voltei para minha empresa. Todas as pessoas que passaram pelo meu caminho, se você perguntar para elas se em algum momento eu vacilei, eu desisti do meu objetivo, eu não desisti. Eu tive muito problema, eu tive muita dor de cabeça, eu tive muita dificuldade. Eu perdi amigos no caminho, eu ganhei muitos amigos no caminho. Cara, mas a gente chega. Não importa, de uma maneira ou de outra você vai chegar. Você vai chegar. Mas para isso, você tem que seguir seu objetivo. Então, esse é meu recado final. Mais uma vez, muito obrigado. Conte com a nossa empresa. Sigam a Dental Globo nas redes sociais, @Dental Globo no Instagram, @Dental Globo também, no Facebook. Eu não tenho, eu não uso. Eu escolhi ter essa privacidade aí nesse mundo digital maluco, só da empresa, mas segue a gente lá. É isso, cara, eu que agradeço, Vinícius. Eu agradeço essa oportunidade, que eu sei da dificuldade que é de você aparecer até lá dentro da Dental mesmo. Você sempre foi um cara que joga todo esse mérito que você tem para todos os seus colaboradores, você compartilha isso com todos eles. Então, assim, até no dia que eu te convidei, você falou assim, eu posso levar todo mundo? Eu falei, não, é só você, eu quero contar a sua história. Não, mas minha história são eles. E eu acho isso bacana. E assim, eu agradeço a aula de hoje, o que você compartilhou com todos, com certeza vai ser muito importante. Foi muito importante para mim, que, igual eu te falei, toda vez que eu sento com você, eu aprendo alguma coisa e levo para minha empresa e faz a minha cabeça trabalhar um pouco mais em relação a isso, e com certeza ajudou muita gente. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez e tamo junto sempre. Tamo junto. A gente tem que agradecer sempre nossos patrocinadores, né? Que é a Septum, juntamente com a UP Dental, e a Mais ISO Alinhadores. Cara, obrigado. Obrigadão mesmo. Parabéns pela sua história e por tudo aí com a gente. Tamo junto. Valeu, meu querido. Vamos brindar. A nossa. É isso aí. Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para ter mais conteúdo como esse, e deixe seu comentário, fala pra gente o que você achou, se tiver alguma dúvida, deixa também, tá bom? Não deixa de seguir Mais Riso Cash. A Mais Riso e o Laboratório Mais Riso. Obrigado, gente. Valeu, meu querido.